discussão, inclusive a respeito disso, e aí eu até disse assim, gente, não é nenhuma questão, inclusive de passar pano. É inclusive de você dizer assim, é um fato histórico aconteceu. Ele tem a questão de que muitas das paranoias que ele acreditava, realmente ele tinha, depois descobriu-se que ele tinha uma certa razão de paranoia, mas você não precisa nem fazer aquele julgamento para inocentar ele e nem o julgamento para condenar. Aconteceu, é um fato histórico, é passado, aquela conjuntura e aquele contexto aconteceram, e você nem precisa ir para a autoimolação e dizer, ai, nossa, Stalin matou, perdão, está se desculpando pelo que Stalin fez. Assim como você, nem como um analista, precisa estar dizendo, é um totalitarista, eu não vou passar pano para isso e tal. Não precisa. Esse julgamento no banco dos réus da moralidade é um julgamento que você deixa isso na mesa do bar. E aí você tem uma troca de lá e você tá ali na mesa do bar e você pode sim. E aí fazer uma discussão, pô, cara, mas e aí se... Aí dá pra você brincar de si, né? É um excelente local pra gente brincar do si. Se aí você já tomou uma, você tá ali conversando, tá na coisa e rola esse papo do si. E aí até é divertido a questão do si. Como será que a gente estaria se Stalin não tivesse feito isso? Se... Não tem como, gente. Essa brincadeira do reset como analista, esse julgamento moral, não é necessário para nós hoje, e nem a gente se deixar cair nas cascas de banana da extrema-direita, que querem evocar justamente isso por conta dessa reabilitação. E uma reabilitação que é errada de se fazer, de dizer, não, vamos esquecer, porque como tinha conjuntura e contexto, acabou. Aí está reabilitado. Não é assim. Você inclui a conjuntura e o contexto para explicar a situação. E aí você diz, olha, ele tinha motivo tal e tal e tal para ele fazer. Se ele fez certo, se era assim, se era assado, não é um julgamento nosso. E aí eu não sei em que ponto, Gabriel, que a gente começou nessa parte da história, você começar a querer fazer um julgamento moral. Que era, inclusive, uma coisa que o Merlin reclamava muito, né? Esse julgamento moral em cima, por exemplo, de Napoleão. Esse julgamento moral em cima de Stalin. De chegar num ponto que ele diz, matou foi pouco mesmo. E ele começou a brincar exatamente com isso. Ele começou a dizer isso, porque ele era um negócio assim tão... que ele virou a chave mesmo de dizer. E aí quando a professora Ana fez, inclusive eles fizeram uma participação, então eu até que perguntar para ela, porque eu lembro que eles conversaram sobre isso, que aí ela falou dessa questão desculpa, da paranoia, né, que era, de certa maneira, tinha fundamentos, né, mas que isso não justifica, né, é uma decisão dele. E aí você não tem como saber se era já um problema de questão psicológica, se era realmente por conta somente do aspecto bélico da situação, aquela tensão inteira, ou se realmente ele estava a par de tudo, porque a gente não tem como saber. Eu gosto sempre de lembrar disso, como você lembrou no começo. A memória é um problema, inclusive essa questão de você ter o cuidado de quando você vai pegar a história oral, ou até do que está escrito, porque às vezes o que está escrito está ali por um caráter formal, e não para realmente dizer o que aconteceu, principalmente atas, documentos de reuniões, essas coisas, o que eu brinco, que assim, se fosse um diário em que ele está dizendo lá, querido diário, eu hoje senti, aí sim, talvez a gente pudesse dizer assim, realmente esses pensamentos aqui eram o que ele estava pensando na época. Hoje você consegue só conjecturar e explicar a situação, mas não há necessidade nenhuma dessa reabilitação, como tu está dizendo. É tipo como se fosse querer transformar o cara no Marte. E assim, chega a ser
algo, vamos falar real, é infantil, porque você tem que criar os heróis para vender imagem para os seus, para quem você quer comunicar, para vender imagem de que, olha, a gente tem que ser isso, a gente tem que fazer isso, esse é o caminho. Não precisa. A gente tem, eu acho que um dos erros clássicos do comunismo brasileiro foi essa tentativa, às vezes, de repetir um caminho da União Soviética que não tinha caminho. Não dá para ter a mesma percepção. Ou esses caras, pelo menos eu acho, não deveriam ter essa mesma tentativa de querer vender essa percepção de que, olha, a gente só vai conseguir um mundo novo se a gente fazer desse jeito. Cara, não tem necessidade. E eu acho que esse é um dos serviços que esses caras estão prestando para nós, enquanto pessoas de esquerda, mas também tem o seu desserviço do ponto de vista dessas pessoas a nível de... Sabe, Luane? Eu acho que tem um desserviço ali, que é um desserviço a nível... uma profissão de historiador. Porque agora, eu não sei o quanto essa visibilidade para esses caras não venderá a imagem de que todo historiador é daquele jeito. Que todo historiador pensa que existe o bem e o mal lutando nessa guerra da história. Só que eu brinco o seguinte: eu posso até ter uma visão de maldade ou bondade. Ao fundo, quem está vendo o vídeo tem aqui uma imagem do Lula, ó, né? Eu nunca escondi de ninguém a minha posição. Eu considero o Lula um herói. Se eu frequentei a universidade, foi pelas mudanças que o Partido dos Trabalhadores implementou nos primeiros governos do Lula, para eu chegar lá. Isso é uma opinião pessoal. E eu tento afastar o máximo possível esse tipo de análise do meu pensamento científico, porque no final do dia, se o cara não se afasta, a análise fica imprestável. Eu acho que esse é um problema. Tá se vendendo a imagem de um historiador que eu não sei o quanto ela vai ser benéfica para nós, historiadores. E assim, sendo muito sincero, sabe, Luane? Eu olho para o que está acontecendo, eu olho para essa galera e eu me questiono muito mesmo a respeito de o quanto esses caras têm esse tipo de compromisso, sabe? É complexo, cara. E muito do debate que eu tenho feito por aí, claro, eu tenho, minha visibilidade é ínfima, mas é mostrar que o seguinte: nós historiadores temos que nos posicionar politicamente, claro. Nosso trabalho parte também disso, mas eu não posso colocar o que eu faço enquanto atuação profissional à mercê para um debate político como esse, porque não é assim, não é proveitoso, não é saudável. Tu acha que essa questão de se deixar escancarado que todo mundo tem viés, e de certa maneira a gente precisa sim dizer que todo mundo tem viés, terminou ficando exacerbado demais ao ponto das pessoas começarem a querer transformar a história em torcida? Tu acha que existe algum tipo, alguma coisa assim, desse tipo? Porque assim, às vezes me parece muito isso, sabe? Às vezes me parece que estão transformando a história numa torcida organizada. É como se a gente estivesse eternamente numa partida de futebol. Eu tenho as minhas dúvidas, sabe, Luane, a respeito
disso. Eu confesso que eu não cheguei a uma conclusão definitiva. Mas a gente tem visto por aí algumas questões que são muito problemáticas, sabe? Se a gente acompanhar a evolução dos trabalhos desses caras, né? Você pegar Ian, Gustavo, Jones e tal, você vê que no início você tinha uma preocupação com conteúdo histórico. Você via que tinha roteiro bonitinho, o cara preparava. Só que o seguinte, na medida que a visibilidade vai alcançando e a necessidade de produzir em maior quantidade determinados conteúdos, faz com que você diminua a qualidade. E esses caras, Luane, assim, chega a ser o quanto esses caras deixaram o conteúdo histórico de lado para a produção de algo que não é nada. Eu reitero o que eu tenho dito. O webcomunismo, ou o tipo de informação que o webcomunismo tem produzido, não é nada. É um produto. Aquilo que a gente lá no grupo do Adriano, do Merlin, da Thalita, tem debatido muito. Do webcomunismo na chave do web como sendo mera propaganda, mero produto midiático, caminha nisso. Porque não é história, não é política, não é conteúdo. É uma mistura doida. E eu tenho desenvolvido já há algum tempo uma ideia, já falei isso algumas vezes lá no grupo do Merlin, e eu escrevi um texto, não saiu, eu não tenho botado muito isso para circulação nos nossos grupos, que eu tenho dito que o webcomunismo virou aquilo que um historiador francês chamado Raul Girardet fala do webcomunismo como uma mitologia política. Que eu acho que é uma boa chave para a gente entender o que está acontecendo. O que é uma mitologia política? O Raul Girardet vai perceber que alguns movimentos políticos, históricos, culturais se construíram a partir da criação de mitos, de ideias, que tem alguns elementos em comum. Né? O nazismo, o combate à maçonaria, enfim, tem vários movimentos históricos que se construíram mais ou menos com uma mesma configuração. Tem 4 partes. Uma que é uma conspiração, tem um líder, o Salvador, tem uma unidade e tem a Era de Ouro. E por que eu tenho construído a ideia de que o webcomunismo é um tipo de mitologia política? Porque o webcomunismo se constrói hoje como um discurso, como uma conversa, que é o seguinte: todos esses ditos webcomunistas têm um mote, tem uma questão inicial, de que o Brasil está diante de um quadro onde existe uma conspiração clara. E qual é essa conspiração? A esquerda brasileira morreu e que essa esquerda morreu na medida que não existe nenhum projeto radical, aliás, não existe projeto algum, porque ainda se cai na besteira, na mentirada. O que é mentira? O PT não tem projeto. O PT não tem projeto. Então o discurso o PT não tem projeto, nós não temos, a esquerda eleitoral não tem projeto nenhum, e o que a gente tem aí é um arremedo de esquerda. O PT é essa bosta que a gente conhece, que finge ser de esquerda para implementar as políticas que quer. Esse é o argumento. O argumento é esse. Né? Esse é o argumento. Então tem uma conspiração aí por trás.
a conspiração de que é o seguinte, o PT só se faz de esquerda para se manter no poder. E isso vai construindo uma narrativa que é o seguinte: para romper com essa conspiração tem que vir um salvador. Quem é o salvador nessa narrativa? O Jorge. O Jorge tem se apresentado, tem se construído como o cara que vai ser o salvador, que vai romper essa conspiração. Inclusive, a gente tem novela da Globo retratando a questão do salvador da pátria. E que, inclusive, há quem diga que o Sassamutema foi inspirado na questão do Lula, justamente para poder manchar mais ainda a imagem do Lula, que estava se desenhando como um presidenciável. Pois é. Você assiste hoje, você assistindo a novela Salvador da Pátria com essa visão e lembrando do debate de 89, você diz assim, putz, cara, é muito a desconstrução. É muito a desconstrução. E essa novela é de 89. Exatamente. O próprio ano de 89. E é muito bizarro isso. Para além disso, para além da questão... E detalhe, e tem o engomadinho. Exatamente como tinha o Collor. Gente, você olha a novela, eu não sei se as pessoas têm essa curiosidade, mas vejam isso, a novela saiu justamente em 1989. Nessa desconstrução, justamente você colocar uma pessoa sem instrução na cadeira do maior poder daquela cidade. Fazendo uma clara referência a Lula. E existem todas as dinâmicas que você olhar, você vê as dinâmicas, você consegue identificar os personagens históricos daquela época, candidatos a presidente, inclusive, que rodeavam o entorno daquela ideia de o Lula era só uma marionete, né? Que eles ainda queriam pintar isso. É isso, e é muito bizarro porque o webcomunismo hoje se vende, o Jorge tem se vendido como salvador da pátria, como aquele cara que vai romper essa conspiração, vai acabar com essa bagunça. Para isso, ele precisa unir, fazer uma unidade, e a unidade seria unir esse campo da esquerda, visando a criação daquilo que o João Raul Girardet chamou de idade de ouro. O fascismo e outros movimentos políticos, o fascismo tem muito essa característica da ideia de retomada de um período perdido, né? O Hitler falava da retomada do Império Alemão, do Sacro Império Romano Germânico no período medieval. O próprio Mussolini falava, quando se tratando do caso da Itália, a ideia de que iria fazer a Itália grande como o Império Romano. Só que o seguinte, esses caras aqui no Brasil, o webcomunismo, como não tem uma referência de paz, aliás, até tem, né? Eles querem mostrar a ideia de que eles querem fazer no Brasil aquilo que foi feito na União Soviética. E que aquilo que era coisa boa, aquilo que era bom, que a gente vai construir no Brasil aquilo que a União Soviética foi nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80. E aí a gente fecha o quadro. Por que eu tenho dito que o webcomunismo, por que eu acho que o webcomunismo é um tipo de mitologia política? Porque vai junto a esses 4 elementos, fixando isso. A conspiração petista, o Jones como salvador da pátria, a ideia da unidade da esquerda contra a conspiração lulista e a construção de uma idade comum, de uma idade de ouro, que seria o comunismo soviético ou a construção de um futuro socialista maravilhoso no Brasil. Que começou tudo isso fosse fácil. E começou com a reabilitação de Stalin. Volta. Olha a gente fechando aqui, ó. A gente volta a reabilitar o Stalin. A gente volta a produzir esse tipo de fenômeno de reabilitação do Stalin. É você fazer certos revisionismos com relação à história da União Soviética, né?
é você mostrar uma história parcial do próprio processo, né? Vender a imagem, por exemplo. As primeiras leis ocidentais amplas de divórcio foram na União Soviética. Calma. As primeiras leis de divórcio foram na França Revolucionária de 1789. As primeiras leis que descriminalizavam a homossexualidade são da União Soviética. Calma. O Brasil, desde 1830, não tem leis não tinham leis que proibissem a prática da homossexualidade. Não quer dizer, gente, lembrando, que não houvesse preconceito. Não quer dizer que a pessoa não vai sofrer uma sanção moral, mas ela não vai ser presa por fazer, por beijar alguém, por ter uma relação homossexual. Então, tanto que você lembra que toda família tinha aquela tia ou aquele tio que morava com aquele amigo a vida toda, né? A gente sempre teve isso na família. Mas era um negócio que só dizia assim, não, era um amigo, né? Pois é. E é bizarro, Lore, porque a gente tinha formas antigas de mascarar a sexualidade. É a tia solteirona, é o tio solteirão. E é muito bizarro, porque a gente percebe muito claramente como esses caras têm produzido, sabe, uma mitologia a respeito da União Soviética que não é verdade. Uma outra coisa que eles têm falado, olha, as mais avançadas leis de saúde reprodutiva da mulher era na União Soviética. Tá, mas volta. É o seguinte, isso aí foi lá no governo do Lenin, né, com muita influência dos debates do feminismo marxista do início do século XX, com a Alexandra Kollontai, etc. Só que é o seguinte, vem Stalin e a homossexualidade passa a ter um caráter meio dúbio. As leis de aborto são modificadas, as leis do divórcio têm uma restrição. Então, assim, não adianta, se faz tábula rasa do passado e se tenta construir um mundo ideal, perfeito, lindo, maravilhoso, para justificar atuações do presente. E no final do dia, Luan, vamos falar a verdade, para quem está ouvindo, está tendo a paciência de conversar, de ouvir esse papo tá maravilhoso aqui. É o seguinte, é muito a mitificação que só é possível quando você apaga, você faz alguns apagamentos da história. Não dá. Fidel Castro pediu desculpa pelos processos de perseguição homossexuais na Revolução Cubana. Mas, para passar pano para as revoluções socialistas do passado, você faz tábula rasa. Não precisa. Não precisa disso. Até porque, vamos falar a verdade, a gente tem, por exemplo, castração química para homossexuais na Inglaterra até os anos 60. Casos então, famosos, né? O que potencialmente Fidel fez na Revolução Socialista de 59 não está muito longe do que outros regimes fizeram, não. Se você for pegar nessa questão moral, a gente vai encontrar gente de esquerda, gente de direita, gente de extrema direita, gente de centro-esquerda, centro-direita, esquerda radical. Você vai encontrar de tudo, agindo exatamente como pessoas do seu tempo que se influenciavam por essa construção cultural.
E aí as pessoas esquecem e ignoram, inclusive, que isso não é uma construção nem secular, é uma construção milenar. Onde a Europa, inclusive, tratou de eliminar e exterminar qualquer cultura em que ela foi colocada em contato, que existisse um mínimo de igualdade, um mínimo de cooperação, um mínimo de a mulher não é vista apenas como uma propriedade. E existem relatos disso. Existem relatos disso na África, existem relatos disso no Oriente, existem na Ásia, existem relatos de pequenos microcomunidades que funcionavam muito bem. E a gente hoje só tem desde o relato do que foi roubado, expropriado, levado como souvenir, e hoje desencavados de bibliotecas e que ficaram lá guardados. E isso porque a gente não tem acesso ao tudo que a nossa digníssima Igreja Católica também fez e que tem também guardado lá nas suas bibliotecas no Vaticano, e que a gente não sabe, porque a gente não tem acesso. E assim, Luane, eu acho que isso reforça um pouco a visão que eu acho que falta a gente, aos militantes, e sobretudo quando o cara tem uma postura profissional com relação à sua atuação. Eu não posso, em nome de uma militância política, jogar fora um patrimônio, que é o patrimônio da ciência que te formou, sabe? Porque parece, porque você faz um desserviço tanto para a política quanto para a ciência. Vou te interromper, te dar uma situação, por exemplo, de que funciona para mim, que hoje faço análise política. Por exemplo, fazia como hobby, hoje é mais até do que uma profissão, é uma militância. Por exemplo, de você tentar explicar o orçamento de hoje do Brasil sem você voltar à Constituinte de 88. Sem você explicar, inclusive, a conjuntura que aconteceu desde as ligas camponesas, que foram completamente dizimadas e exterminadas lá em 64. E sem você lembrar do fato histórico, por exemplo, das próprias greves de 1917. E as pessoas não conseguem, às vezes, concatenar que isso tudo é um processo de evolução. É um processo histórico, gente. Não dá para você, às vezes, explicar uma coisa sem lembrar, por exemplo, de uma coisa básica. Uma conquista que se torna lei, como vocês gostam de dizer, né? Você já repetiu isso, a Ana também, inclusive em vídeos, em áudios para mim. Que vocês dizem que os professores de vocês ensinam que o que se torna lei, primeiro ele estava presente na sociedade, né? E aí é aquela junção de o que o movimento social faz, daquela luta institucional, daquela luta social, daquela luta daquele movimento, que também tem que ser colocado em prática pela luta institucional, junto com o lobby, tão demonizado, mas que presente sempre e desde muito tempo. Porque isso sempre existiu. E aí, essa junção, e aí fica parecendo como se tudo que tivesse de conquista fosse só o movimento social. Você esquece a política, você ignora a institucionalidade, você ignora que um deputado teve que chegar e dizer, e abraçar aquilo ali, e levar para o parlamento, e fazer lobby. E as entidades sindicais irem lá, debater, pedir, fazer lobby também, entendeu? E aí rola esse apagamento. É um apagamento completo e total, como se a institucionalidade ela não existisse. Como se ela estivesse ali meramente a serviço do Estado. O Estado malvadão, e tal. E aí você cria de novo aquilo que a gente estava repetindo. A dualidade de novo do bem e do mal.
né? É o Estado malvadão contra os movimentos sociais do bem. E aí o Estado, que aí sofre aquela benevolência, sei lá de onde, de repente faz as coisas porque a sociedade pediu. E a gente sabe que não é assim. É um processo, às vezes, lento. Olha, como a Ana lembrou, e a gente gosta de lembrar sempre, a CLT de 1947 é produto das greves anarquistas nas fábricas em 1917. Demorou 30 anos para aquela peste papel. 30 anos. É isso. E isso, Lone, acaba produzindo algumas distorções que no final do dia acabam por mascarar uma das grandes questões nossas, que é o seguinte: entender a institucionalidade e valorizar e perceber que essa institucionalidade ela tem o seu caminho, tem a sua possibilidade, é ali que está um bom debate, sabe? Essa galera acaba produzindo um processo que eu brinco que é a história sem processo. Parece que tudo está ali à mão, está tudo à mão, e não faz porque não quer. Uhum. Vira binarice. Vira o caminho, a bifurcação em que você basta decidir para que lado vai e pronto, e a história, né? É isso. É isso. Eu brinco que é só você querer que assim vai. É óbvio, né? Eu brinco que tem um jingle do Lula, né, que é de 2002, que é isso, mas é uma outra situação, uma retórica, tem lá uma retórica do Lula, olha, só você querer que amanhã assim será, lá, lá. Mas, cara, levar a ferro e fogo esse tipo de atuação política, aí que é problemático. Porque no final do dia, Luane, a gente tem uma questão, esses caras não se colocam, né? Que é o seguinte, que é debater a coisa de maneira clara, adulta. Adulta, porque você acaba vendendo, talvez essa foi a melhor das palavras, porque parece que está todo mundo confinado a um ambiente que é um ambiente da militância típica. Aí a gente volta para o início lá da nossa conversa a respeito de como eu cheguei na militância. Olha o pensamento dialético aí. Que é o seguinte, que era a galera, Doni, que no final do dia estava literalmente estava despreocupada com o futuro, porque não tinha uma preocupação geral a respeito de como as coisas são, sabe? É bizarro a forma como esses caras, ao longo do tempo, não conseguiram construir algo diferente e acabam reproduzindo o mesmo modelo de debate, que é o modelo do debate na universidade, que é um debate descolado da realidade, que em geral é um debate pouco produtivo, porque no final do dia esses caras estão e aí volta de novo, eles estão debatendo rigorosamente a mesma coisa que a galera debatia lá em 2010, 12, 14, foi o período que eu cheguei na universidade.
Os caras continuam debatendo rigorosamente a mesma coisa. Não sai e não muda absolutamente nada. É a mesma coisa sempre. Está fazendo a mesma discussão e o mesmo debate sempre.